Deus pelo homem virtuoso que você é, a bênção que você é na minha vida, e vice-versa, do marido para a mulher. Eu encontrei uma mulher virtuosa, né? Isso vai começar a ser real na tua vida, vai começar a ser verdadeiro na tua vida. O teu casamento vai melhorar, a tua vida social vai melhorar, a tua vida profissional vai melhorar, a tua vida cristã vai melhorar. Você vai ser abençoado cada vez mais e mais. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. E nós também recebemos, nós verificamos que nós recebemos herança a nível de corpo físico, herança genética. Nós recebemos herança a nível de alma, nosso caráter, e nós também recebemos herança espiritual. Também recebemos herança espiritual, vínculos espirituais que os nossos pais fizeram com o diabo. Muitas vezes eles estavam envolvidos no espiritismo, na umbanda, no satanismo, com seitas demoníacas e também com esoterismo. São vínculos espirituais com as trevas, eles estão envolvidos com isso. E esses vínculos espirituais, quando você entrega a tua vida para Jesus, né? Porque muitos falam, eu quero deixar bem claro isso, né? Para a igreja aqui, para você que está assistindo pelo vídeo, eu quero deixar bem claro isso: não existe maldição hereditária. Esse papo de maldição hereditária é papo, é conversa do diabo. Isso não existe, não existe na vida do cristão. O cristão, ele é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Isso não existe, não existe base bíblica nenhuma para declarar que o crente, ele é amaldiçoado, ele recebe maldição hereditária. Não existe isso, não existe isso. Mas nós precisamos entender que existe um vínculo espiritual. Os nossos pais tiveram um vínculo espiritual. Quando você se converte, aquele vínculo ele é quebrado. Ele é quebrado. Como também a nível de corpo, a nível de alma. Mas você precisa, nós vamos aprender depois, você precisa ficar atento, porque aqueles vínculos, aqueles compromissos que os teus pais fizeram, que trouxeram a ação maligna sobre a vida deles, existe essa ação, porque a palavra de Deus, ela diz que nós estamos no mundo. A palavra de Deus nos diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em redor de nós, buscando a quem possa tragar. E também vou aproveitar para dizer, muitos dizem por aí, que usando esse versículo, dizendo que o crente fica endemoniado. Você pode ficar endemoniado porque você não tem Jesus, mas se você tem Jesus no teu coração, é impossível você ficar endemoniado. Eu já vi e já ouvi cada barbaridade, não vou citar aqui nomes, nada, mas eu já ouvi cada barbaridade que o crente ele fica possesso, sem base bíblica nenhuma, pegando somente experiências. Caiu lá, possesso, está na igreja há 20 anos, então o crente fica endemoniado. Quem disse que ele era crente? O fato de estar na igreja não significa que você é crente, né? Então, nós precisamos prestar atenção em relação a isso. Então, existe o quê? Existe essa herança espiritual, essa influência que, se o diabo ele tiver a oportunidade, ele vai te oprimir nessa área. Por exemplo, você antes de se converter, você era uma pessoa promíscua, era uma pessoa que tinha várias mulheres, vivia na promiscuidade. Você se converte, né? Aceita Jesus. Jesus ele lava toda a tua imundícia. Você é considerado uma nova criatura. Só que você levou marcas. Você está trazendo marcas da tua vida passada. Você está trazendo marcas. E o diabo ele sabe que a tua área fraca é na área sexual. E o que ele vai fazer? Ele não é bobo. Ele vai te influenciar nessa área. E você precisa ficar atento muito mais do que aquele que tem uma vida promíscua. Ele também vai ser tentado nesta área, mas é diferente. Você que já teve esse vínculo, você vai ser muito mais atacado nessa área. É muito mais fácil para você cair. E o diabo ele sabe disso. Então nós trazemos o quê? Tudo isso. Não precisa. Tudo isso da nossa vida cristã.
E nós precisamos estar atentos para que desta maneira nós não venhamos a dar esta oportunidade, esta permissão para o nosso adversário usar isso a seu favor. Então nós precisamos entender isso para que desta maneira Deus ele venha ser glorificado. Para isso nós precisamos nos posicionar. Você precisa tomar um posicionamento. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Eu vou agradar a Deus ou vou agradar o diabo? Então vamos ver aí. Nós temos aí o João, o corpo, a alma e o espírito. Nós somos três em um, né? A palavra de Deus diz que não tem como você dividir isso. Não tem como você trabalhar isso individualmente, mas você precisa entender como que cada um age e reage. A palavra de Deus diz lá em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Existe uma lei da carne que milita contra a lei do Espírito. Existem essas duas leis. E nós precisamos entender isso, porque isso vai muitas vezes trazer dificuldade para nós. Olha lá, o bichão. Vocês viram o bichão aparecendo lá? Esse bichão aí é o pecado, cara feia dele, né? É o pecado. Ele está arraigado no nosso corpo. Ele está arraigado no nosso corpo. E a palavra de Deus diz que esse pecado aí, que está arraigado no nosso corpo, ele não vai ter domínio sobre nós, ele está trancado lá, ele está dentro da jaula, ele não tem domínio sobre nós. Você precisa se posicionar, porque a palavra de Deus ela afirma. Você acredita naquilo que a palavra de Deus diz? Amém? Se a palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio sobre vós, isso tem que ser real na tua vida. Tem que ser real. Se você está deixando o pecado sair da jaula e pintar e bordar, aí já é outra coisa. Mas a palavra de Deus diz que o pecado está lá, preso. Ele não tem domínio sobre você. Você precisa entender isso, né? O que mais você precisa entender? Que o Espírito de Deus que habita em nós, ele habita no nosso espírito. E ele procura fazer a vontade de Deus. Ele procura de todas as maneiras te levar, te convencer a você como alma vivente a fazer a vontade de Deus. Mas o pecado muitas vezes ele procura te convencer a você fazer a vontade da carne. Se nós entendermos essa questão da livre escolha que cada um de nós temos, a decisão que cada um de nós tomamos no dia a dia, nós vamos poder entender muitas coisas que acontecem na nossa vida e poder tomar um posicionamento. A palavra de Deus diz que a nossa alma, ela toma essas decisões. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20: já estou eu crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, alma vivente, mas Cristo Jesus vive em mim, ó a cruz. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo ela pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? A nossa alma ela precisa estar crucificada. Você como alma vivente, você tem que tomar uma posição de, como Paulo declara em Gálatas 2:20, que a tua alma ela tem que estar crucificada. Não é a vontade da tua alma que tem que ser feita, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser feita. E você precisa tomar essa posição, porque mesmo depois, quando você se converteu, você não se tornou um robô, não. Deus ele não te força a você fazer nada. É tudo livre, espontâneo. Você faz se você quer. Existem as consequências.